Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, 46º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o sexto falando sobre entidades e falanges. E hoje teremos um tema muito interessante, muito bacana. Talvez vocês vão se surpreender com tudo que nós vamos aqui trazer neste projeto maravilhoso, vitorioso, que é o Conversa Franca de Umbanda. Vamos falar hoje sobre a nossa hierarquia constituída. Mas, Luiz Fernando, você poderia ter arrumado um nome mais fácil para a gente entender o que é hierarquia constituída. Vamos lá. Nós que estamos encarnados, e até os desencarnados também, nós não surgimos do nada. Vocês concordam comigo? Com certeza absoluta, desde a cosmogênese divina até chegar neste momento, por exemplo, em mim que aqui estou sentado ainda encarnado, houveram várias vibrações, desde zâmbios, orixás, falanges, inclusive também meus antepassados, até que eu pudesse chegar neste momento aqui, não é verdade? Muito bem. Isso nada mais é do que a nossa hierarquia constituída. É um agrupamento de energias, de vibrações, de espíritos, de orixás, que nós carregamos conosco, tá? E que transcendem as encarnações. Inclusive, respeitando todas as visões em contrário, né? Todos os contrapontos, nós não concordamos com a tese de que a cada encarnação nós trocamos nossos guias, nossos orixás, de forma alguma. Se nós cremos que a vida continua, não teria sentido a cada encarnação nós mudarmos nossos orixás, nossos guias, de maneira nenhuma. Não é assim? Eles permanecem conosco desde a cosmogênese divina, desde o começo de todos os planos, de todos os reinos, de todas as raças, de todos os universos, né? Mas vamos começar então falando sobre esse tema, depois que a gente fez esse parênteses para vocês. Na verdade, vamos falar sobre os guias espirituais na egrégora de todos os médiuns, né? Mais especificamente. Aí eu quero trazer para vocês uma discussão interessante e que vocês possam refletir. Vocês já repararam que caboclos, ou caboclas, ou pretos velhos, ou pretas velhas, são as entidades dirigentes da grande maioria das casas de Umbanda? Já repararam isso? Reparem só, eu diria que em torno de 90% a 95% dos templos, dos terreiros de Umbanda, tem como dirigentes, né, entidades dirigentes, ou um caboclo, ou uma cabocla, ou um preto velho, ou uma preta velha. Já repararam isso? Se não, vamos tentar dialogar sobre a razão disso. O que acontece? Dentro da nossa visão doutrinária, nós temos uma escada espiritual que começa lá no primeiro degrau, Exus, Pombagiras e demais vibrações. Já mostramos isso para vocês em outros vídeos, né, gente? No segundo degrau, nós temos uma vibração chamada de caboclos e pretos velhos. Eles trabalham, eles batem, vamos dizer assim, no mesmo padrão vibratório, embora cada uma tenha a sua realidade, não é verdade? Cada uma tem as suas características, né? Mas, vibracionalmente falando, eles estão no mesmo patamar. Acima deles, nós temos Ibejada,
povo do Oriente, ciganos, entre outras falanges. Mas falando especificamente sobre caboclos e pretos velhos, vamos reparar e devemos observar, nós que somos orientadores espirituais, somos dirigentes de terreiro, nós devemos observar, dentro dessa linha de caboclos ou de pretos velhos, devemos observar qual entidade os nossos médiuns mais se afinam. Isto é, num trabalho conjunto de caboclos e pretos velhos. Por quê, gente? Porque dificilmente nós ficaremos iguais nas duas vibrações, tá? Então eu tenho um exemplo que eu considero bastante didático, né, sobre isso. A minha esposa e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros. Ela trabalhou dando consulta, né, durante muitos anos com a nossa querida, estimada, preta velha, vovó Catarina das Almas. Então, acho que foram pelo menos uns 15 anos, né? Então, todos nós achávamos, inclusive eu, que o dia que minha esposa fizesse a sua ritualística, denominada como feitura no santo, com certeza absoluta, a preta velha, a vovó Catarina das Almas, seria o seu guia, aquela que chefiaria a sua coroa para futuros trabalhos, né? Só que para nossa surpresa, em 1999, quando minha esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, realizou a sua feitura, quem tomou a frente foi a cabocla Jurema da Praia, nossa mãe espiritual. Então, aquela vibração com que o médium melhor se adaptar é a que vai tomar a frente e ser o seu guia para futuros trabalhos, pois este é quem vai firmar a faixa vibratória do médium. Ou seja, esse é que vai ser, por exemplo, se esse médium tiver uma missão kármica, né, de liderar um trabalho espiritual, ou será um caboclo, ou uma cabocla, ou um preto velho, ou uma preta velha, que exatamente serão os dirigentes, né, dessa casa que ele vai abrir. Existem exceções? Claro que existem exceções, mas sobre elas a gente até não vai tocar, porque são particularidades de cada médium, né? Mas 95% pelo menos nós já reparamos que nos terreiros de Umbanda ou temos um caboclo, ou uma cabocla, ou um preto velho, ou uma preta velha como dirigentes espirituais, né? Muito bem, dito isto, falamos sobre os nossos guias espirituais. Agora, nós não temos só um guia espiritual, nós temos outras entidades, outras falanges, outras vibrações, né? Então vamos lá. Nós temos as nossas entidades protetoras. O que são entidades protetoras? O próprio nome diz, né? São aquelas que nos protegem, né? Que nos ajudam, né? Que nos orientam muitas vezes, né? E que trabalham conosco dentro dos terreiros de Umbanda. Então, suponhamos, no caso ainda específico da minha esposa e dirigente espiritual, o guia espiritual dela, como eu acabei de falar, é a cabocla Jurema da Praia. Mas ela tem também as suas entidades protetoras. Quem são? Por exemplo, na falange de caboclos, ela tem o caboclo Ventania, ela tem um caboclo boiadeiro, ela tem, por exemplo, na linha de pretos velhos, ela também tem uma outra preta velha, e assim sucessivamente. São as suas entidades protetoras, tá certo? E isso em todas as falanges. Não é só caboclo e preto velho. Todas as falanges nós temos as entidades com as quais nós interagimos. Além de entidades protetoras, nós também temos entidades desenvolvedoras. Então, todas as entidades protetoras, por consequência, também são nossas entidades desenvolvedoras. Por que isso? Porque, primeiro que nós entendemos que um desenvolvimento mediúnico, mesmo, por exemplo, eu sendo um dirigente espiritual, minha esposa sendo dirigente espiritual, o nosso desenvolvimento mediúnico, ele transcende as encarnações.
Então, essas entidades, embora protetoras, também são desenvolvedoras, nos ajudam no desenvolvimento não só da tarefa mediúnica, mas também na jornada terrena. É muito importante deixar isso claro. Muito bem, já falamos de guia, já falamos de entidades protetoras, já falamos de entidades desenvolvedoras, agora vamos falar do benfeitor espiritual. Mas quem é? Que vibração é essa, Luiz Fernando? Nós entendemos que um benfeitor espiritual, ele pode ser um parente desencarnado, com o qual nós tivemos assim uma afinidade muito grande. Por exemplo, no meu caso, né, eu tenho a minha avó materna, né, saudosa, a avó materna, carnal, era a mãe da minha mãe, e ela foi uma grande incentivadora, né, da continuidade do meu trabalho dentro da Umbanda. Então, eu até considero a minha avó uma benfeitora espiritual. E qual é a função dela, né? Vamos assim dizer que ela faria, vamos falar até numa linguagem mais chula, né? uma linguagem do desporto, né? Ela faria aquele meio campo entre o plano terreno, o plano material e o plano espiritual, né? Para que a gente possa ter o discernimento, para que a gente possa ter a proteção, né? Então eu tenho realmente a minha avó como a minha benfeitora espiritual. Já falamos de guias espirituais, já falamos de entidades protetoras, já falamos de entidades desenvolvedoras, já falamos do nosso benfeitor espiritual e, por último, vamos falar de um mentor espiritual. O que é o mentor espiritual? O mentor espiritual, nós consideramos que é uma entidade de muita luz, né? Bem próxima lá no plano do puro espírito, bem próxima das altas vibrações celestiais, né? Ela é responsável, vamos assim dizer, pelo nosso crescimento espiritual, né? Por medir a nossa taxa de evolução, né? De evolução espiritual. Então, esse mentor é uma entidade de muita luz que está do nosso lado exatamente para que a luz não se apague dentro de nós e possa cada vez mais, vamos dizer assim, espargir, beneficiando não só a nós, como todos aqueles que estão ao nosso lado. Gente, meus irmãos queridos, falamos hoje sobre guias espirituais, sobre entidades protetoras, sobre entidades desenvolvedoras, sobre benfeitor espiritual, sobre mentor espiritual, e aguardem que nos próximos vídeos ainda vem muita coisa bacana para a gente estudar, para a gente dialogar, não é isso? Para a gente expandir as nossas consciências. Tá certo assim? Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!